Oi, querida Regiane. Tudo bem? Sandra, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Falem para mim se está ok o som. Olá, meu amigo José, já chegou. Maravilha. Olá, Walter, Priscila. Tá me vendo legal? Olá! Tô vendo, eu falei para você que ia dar tudo certo? Não, dá tudo certo. Essas tecnologias, de vez em quando, querem nos derrubar, mas a gente não deixa, não. Ótimo. Primeiro quero agradecer você pela disponibilidade. Hoje nós vamos falar sobre capital humano e tendências, né? Então trouxe um cara foda nisso, né? Que conhece. Nesse momento e há algum tempo ele é meu mentor. Olha que honra. Olha que honra que eu tenho. É, é muito interessante quando a gente vai. Como é que a gente vai seguir? Vou pedir para você apresentar, contar um pouco do seu histórico, e aí eu vou trazer um pouco de algumas provocações para a gente poder seguir. Pode ser assim? Tá. Pode ser, prazer estar com você, Ana, e com todo mundo aí, viu? Vamos Eu lá, que agradeço. vamos seguir. Conta um pouco para a gente quem é o José. Então, José Marcos, eu, por profissão, eu sou administrador de empresas, né, e pós-graduado em gestão de pessoas na FGV. Atuo hoje como diretor da área de capital humano da consultoria da Deloitte Brasil. Sou membro ali do grupo executivo, né, dessa área de capital humano. Estou há 12 anos na Deloitte, né? E a minha especialidade é gestão estratégica de mudanças, né? O que no mercado se chama de change management, né? Tem algumas outras nomenclaturas, strategic change, transformation e etc. Mas no fundo é o bom change management, né? Trabalhando aí já por 23 anos nessa profissão, né? E ultimamente me dedicando bastante a questões, inclusive questões análogas a que você se dedica há bastante tempo, né? Como a questão de diversidade e inclusão, né? Então, o Change Management dentro da Deloitte hoje tem um grupo muito sólido, né? Já há algum tempo, mas hoje mais ainda, né? A gente está conseguindo aí atender nossos clientes com bastante qualidade, modéstia à parte, né? Somos líderes desse tema no mundo e no Brasil também. E dos últimos 2 anos, a gente tem feito uma transição ali dentro do grupo, etc. e tal. Hoje eu estou, logicamente, no grupo executivo ainda, mas vendo novos horizontes, né? Tentando, assim como foi lá em 97, tentando desbravar alguns novos caminhos dentro da consultoria, né? E aí tem um Tá time bom. hoje de 105 pessoas entre São Paulo e Rio. A gente é um time bem sólido, bem bacana e disposto a falar com todo mundo sobre capital humano em geral, não só o change management, né? Gestão de talentos, tecnologias de recursos humanos, remuneração e recompensa, desenho organizacional, futuro do trabalho, diversidade e inclusão e assim por diante. Ótimo. Ô, José, tá ficando um pouco embaçada Ah, é? a sua imagem. Eu não sei se sou eu aqui. Vocês estão me vendo bem aí? Porque o seu parece que está Eu tô caindo me um vendo pouco a bem. inter... E tô te vendo bem, não mas sei parece o que pessoal. e está indo e voltando. Mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui, principalmente a editora Conquista, né, que vai ser a pessoa que vai ser a editora responsável por lançar o livro Liderança, aliás, Empreendedorismo da Mulher Preta, Que, Negra, a Potência. que Então eu legal. quero agradecer.
Isso, quando a gente fala, isso também é capital humano, né? O quanto você está observando o que está acontecendo aí fora. Eu gosto muito de tendência, e você sempre disponibiliza para a gente materiais falando sobre tendências ou pós-pandemia, né? Então, uma das coisas que a Deloitte trouxe nessa pesquisa foi como as empresas, né, vão ter que se organizar a partir de agora, levando em consideração que tecnologia e pessoas não estão desassociadas. Que a gente só vai conseguir ir para frente se a gente conseguir ter as duas em conjunto. Então, a tecnologia a favor das pessoas e da sociedade, né? E eles trouxeram 3 pontos, que eu acredito que é bem importante você abordar e falar para a gente, quando a gente fala de capital humano, que as empresas agora terão que gerar propósito, né? Não é dinheiro pelo dinheiro, tem que ter um propósito. Eu preciso querer estar na empresa também para que as coisas aconteçam. O segundo é potencial, né? O quanto essa empresa está estruturada para lidar e maximizar os seus colaboradores, né? Como é que ela vai conseguir fazer isso? E o terceiro é a perspectiva, né? O quanto ela está olhando para o futuro, entendendo como é que ele está se dando para criar novas possibilidades no momento. Eu acredito que o capital humano, neste momento, é uma das áreas mais importantes no mundo, porque é a partir dele que a gente vai conseguir reconhecer e criar novas possibilidades. Ana, não podia ser melhor a sua introdução, e é exatamente isso, né? Então, como você falou, esse ano a gente está na 10ª edição da pesquisa global da Deloitte, chamada Tendências de Capital Humano no Mundo, né? Já há 10 anos, né? E a gente já vem há um tempo falando da empresa social, né? É exatamente isso que você falou, a empresa social não é benemerência, não é beneficência, a empresa social é você realmente não pensar só no lucro e incluir realmente, ir além do propósito, né, junto às pessoas, e além do propósito buscar atingir de uma forma assim inequívoca o significado que as pessoas têm hoje, ainda mais no mundo de hoje, com o binômio que você falou, que são os conflitos entre tecnologia e o humano, né? Como é que a gente vai a partir de agora? Então, esse ano, a pesquisa chama paradoxo como um caminho para o futuro, né? E assumir esse paradoxo e falar assim, ó, tem saída para esse paradoxo, né? Então, essa pesquisa ela foi feita em 119 países, vejam bem. Né, mais de 9.000 participantes, 55% do público de recursos humanos e 45% do público não recursos humanos, quer dizer, né, pessoas de negócio ou executivos de outras áreas em não recursos humanos. Como é interessante, né? E ela abrangeu o mundo inteiro mesmo, né? Europa Ocidental, América do Sul, Latina, América do Norte, obviamente, toda a parte dos países lá escandinavos, né? África, o mundo todo, né? E aí a gente fala o seguinte, vamos focar na questão do paradoxo, né? As organizações vão conseguir se manter humanas no mundo cada vez mais impulsionado pela tecnologia? Com certeza você e o pessoal que está assistindo, sempre tem essa questão, né? A tecnologia está vindo cada vez mais para substituir o ser humano, né? Obviamente que nós não tínhamos há 5, 6 anos, 7 anos atrás, né, drones voando, ou Uber você pedindo, carros autônomos e toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Mudou a forma de pedir comida, mudou a forma de andar de carro, as grandes empresas hoje que estão bombando são empresas que não têm ativos, né? Como a própria Amazon, como Google, eles não têm ativo, eles têm conhecimento, eles têm informação, né? E aí entra a questão do dado, né? Também da análise de dados, da questão do boom, do bunch de dados que a gente está vendo nesse mundo e tudo mais. Mas esse é o paradoxo entre tecnologia e o humano, né? E quando a gente fala assim da questão temporal, a gente vem no começo da década, a gente estava começando a sair de uma crise, né? Lembra, né? 2009, 2010 e tal. Então estavam já
presentes na questão de computação na nuvem, as tecnologias, né, revolucionárias, como eu acabei de falar, né, já os drones surgindo, etc. e tal. No meio da década a gente já começou a falar, opa, a gente precisa redesenhar trabalho, redesenhar as estruturas, os empregos, por conta exatamente dessas tecnologias, né? E aí no ano passado, por exemplo, a gente falava muito dos super jobs, né? O que eram os super jobs? Olha, realmente agora está cada vez mais, a gente está tendo a tecnologia junto com o ser humano, e está tudo bem, né? Lá atrás, quando se inventou o carro, os cocheiros, alguns foram desempregados, outros foram ser chofer, né? Foram dirigir. Então, toda a revolução, e nós estamos na quarta revolução, né? Ele tem realmente essas quebras, né? De cultura, de paradigma, revoluções realmente que acontecem, né? E agora, e aí a gente chega na empresa social, que é isso que você acabou de resumir muito bem, né? A empresa social, você já está falando assim, de uma mudança muito exponencial, né? Que vai, explosão de dados, a produtividade agora está sendo muito questionada, né? Você falou do Covid também, a Deloitte tem, assim, um grupo muito grande global também, com orientações para esses 100 dias que foram, e pós, né, 100 dias, de como a gente faz, né, a retomada do trabalho pós-Covid, né? Então nós estamos nessa situação da questão do desempenho operacional também sendo muito questionada, né? Fala, poxa vida, peraí. Eu exigia todo mundo no escritório, né, funções que logicamente podem ser virtualizadas, né, como a minha, né? E agora eu estou vendo que caiu um pouco aqui meu desempenho, mas olha, não caiu tanto e está recuperando. E eu estou vendo outras formas de trabalhar, então vamos discutir tudo isso, né? É nesse momento que a gente está, né? A inteligência artificial rolando solta para tudo quanto função que o ser humano realmente pode abrir mão, né, ou a empresa, né, pode abrir mão daquela pessoa, daquele elemento, daquele funcionário, fazer serviços mais nobres, ou, enfim, abrir novas fronteiras, né? Quando a gente fala você falou, né, eu sou da área de tecnologia, como você também, né, já foi técnico de tecnologia. E eu sempre digo que há 20 anos atrás eu já trabalhava home office. Então, não existe nenhuma novidade. Né? O que existe é o que você traz, que é essa questão do paradigma, né? O quanto que eu estou disposto a enxergar que agora não é mais como antes. Exatamente. Isso tem um preço emocional, organizacional e etc. E quanto mais rápido você se adaptar a essa realidade, mais rápido você consegue superar os desafios. Né? E também nessa mesma pesquisa da Deloitte, eles falam sobre essa questão de criar novos hábitos, né? Essa questão de trabalhar a parceria com tecnologia, de satisfazer, né, as necessidades. Meu teacher me cobra. De fazer essas parcerias, a necessidade do humano e de criar significado, criar conexão, criar bem-estar, maximizar o potencial do trabalho, mas também fortalecer as relações e a ética. Quando a gente pensa nesse processo de mudança, a gente também vai vendo essa questão do sub, né? Então, você é subdesenvolvido, você é subqualificado, você é Como é que você percebe isso quando a gente pensa em tendência? Obrigada, Ana. Não, Cris. Como é que você percebe isso, entende isso em capital humano? Como é que as organizações, através desses novos paradoxos, né, porque a gente não deixa de ter paradoxos, a gente muda os paradoxos, transforma para outros paradoxos, precisam lidar com essa questão do trabalho de uma forma digna, né? Porque hoje a gente está falando o seguinte, antes eu tinha 100 funcionários dividido no espaço de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados. Hoje eu posso ter 100 mil funcionários dividido no mundo. E como é que é isso? Como é que vai ser o pagamento deste cara? E quando a gente fala de profissões, nada acaba. As coisas se transformam. É igual dinheiro. Dinheiro não some, dinheiro não acaba, ele muda de mão. E quando a gente pensa em profissionais, nessas novas tendências que a gente diz de carreira, né? Então a gente vai ter que não vai existir mais o cobrador, mas por enquanto ainda vai existir o cara que dirige o seu
o seu metrô, ou dirige, ou é chofer ainda, ou dirige o seu ônibus. Nós estamos falando de profissões que passaram por essa mudança, que passaram por essa transformação. Que dica você dá? Porque isso não é só para a empresa, é para empreendedor, é para mim que sou consultora, é para quem está assistindo. A gente está falando de ser humano. Sim. Como é que você visualiza isso? Qual dica você dá nesse processo? Sim, você tocou vários pontos aí, né, do estudo da Deloitte, né? Queria começar pela questão dos dois conflitos, né, do humano e da tecnologia, né? O primeiro é o seguinte, quando você fala do ser humano, ele tem uma necessidade de pertencimento a uma organização, né? E pertencimento aí cobre tudo que você imagine, né? Não é só, né, pirâmide de Maslow, não vai além disso, né? É o pertencimento, né? É o pertencimento, né, de, poxa, eu faço parte de um grupo. E dentro desse pertencimento, Ana, a gente trabalha um bocado de coisa, inclusive a questão da inclusão, né? Da diversidade e inclusão, etc. e tal. Por outro lado, o conflito que tem com a tecnologia é que a tecnologia nos faz a sociedade ser cada vez mais individualista, né? Então, como é que a gente vai tratar isso? Quer dizer, de um lado eu tenho o ser humano, que quer ser pertencente a um grupo, a uma missão, a um objetivo, a um propósito, a um significado na sua vida. Por outro lado, a tecnologia leva realmente à questão da individualidade. O segundo conflito é a questão da segurança. De novo, a questão de Maslow também um pouquinho, né? O ser humano ele busca segurança, né? Mas a tecnologia a cada minuto tem uma reinvenção, tem uma inovação, a ponto de algumas pessoas, independente da geração, falaram, poxa vida, mas espera aí, eu acabei de atualizar isso no meu smartphone, já atualizou de novo, né? Poxa, eu tenho meu filho de 13 anos, por exemplo, ele vive me fala, pá, isso aí já era, isso aí era no ano passado, não é mais assim, isso aí era o mês passado, já atualizou, né? Então é esse outro conflito entre você ter segurança e a reinvenção que te leva a se mexer, né? E o terceiro conflito é a questão da ousadia, né, que o ser humano tem, etc. e tal, com a incerteza que os novos tempos da tecnologia, que está sempre sendo renovada, nos traz, né? Aí a questão do aprendizado, do novo, Ana, tem muitos pontos na pesquisa, e depois, se você puder divulgar na sua rede, para todo o pessoal que te acompanha, eu agradeço, já está disponível na internet, né, da Deloitte também. Ela fala várias coisas. Primeiro assim, muita calma nessa hora, né, quer dizer, essa coisa da tecnologia vai sobrepor tudo, isso não é verdade. A Deloitte não concorda com a questão que é colocada muito, assim, de uma forma muito catastrófica, né? Não, isso não existe. O que existe é evolução, né? É evolução, cada vez mais, né? E aí a questão do trabalho, o futuro do trabalho, o próprio local de trabalho. Veja bem, o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, a gente já falava da reinvenção do local de trabalho, do próprio trabalho e do trabalhador. O local do trabalho, nós estamos vendo agora, ó. Essa Covid trouxe exatamente, parece que, você falou de tendências que você gosta muito, né? E realmente as tendências refletem as coisas que vêm acontecendo ao longo desses 10 anos, né? Então, quando a gente falou ano passado que o local de trabalho é reinventado, porque a gente está trabalhando hoje com times cada vez mais diversos, né? Uma empresa, hoje, a estrutura organizacional, o que é a estrutura organizacional? É feita a lápis, né? Porque, na verdade, hoje os times, numa metodologia mais recente, de liderança digital, de empresa mais moderna e ágil, né? Os times são compostos a partir de um projeto ou de missão, desintegra-se aquele time, cria-se outro, etc., né? Para as empresas irem, assim, chegando nos seus objetivos. Então, como é que é essa questão do local de trabalho? Se eu tenho terceiros, por exemplo, se eu tenho os geeks famosos, se eu tenho pessoas que vêm de fora da minha empresa, compõem um time, né? A remuneração, como é que eu remunero essas pessoas?
aquela coisa, né, da tabela salarial, né, o cargo, a descrição de cargo fixa, o salário fixo, a banda, né, a mínimo, máximo e tal. Como é que isso funciona? Porque tudo isso está sendo rompido, está sendo quebrado. Né? O próprio trabalhador tem que se reinventar. E o que a gente fala é que é o famoso long life learning, né? Quer dizer, o aprendizado para a vida toda. Foi-se o tempo que você estudava, né? Tinha ali, sei lá, 15 anos de uma carreira acadêmica, ali 15, 16 anos, dependendo da profissão, né? E ali você fala, bom, agora eu já cheguei na diretoria da Deloitte, acabou minha carreira, né? Outra coisa, a questão geracional, né? E aí a gente já está entrando nos pontos todos. Não sei se você quer fazer uma outra pergunta. Não, vamos indo, que assim, a vida flui. A questão geracional é muito interessante, porque bom, eu sou um baby boomer, né? Se a gente for falar das gerações, né? Eu sou lá de trás, né? E hoje eu trabalho assim com jovens na Deloitte e em clientes também, né? A gente está trabalhando com 5 gerações. Completamente assim, distintas, né? De experiências, de valores, né? Valores mudam, né? Mas enfim, completamente diferente, de crenças, de religião, de orientação sexual, né? É uma geração, hoje nós estamos num momento muito interessante, de 5 gerações diferentes no mínimo. E aí o que a Deloitte fala nessa pesquisa, fala assim, ó, não dá mais para nós continuarmos, e o RH, né, continuar a se esforçar tanto em ficar colocando as pessoas, os profissionais em caixas, né, nas caixinhas. Perdão, esse aqui é um baby boomer. Esse grupo aqui é geração X, isso aqui é um Z que está chegando agora. Esses jovens, jovem não quer ficar carreira não. Não, isso aí, ficar colocando rótulos, dependendo da geração, isso não se deve fazer mais. Né? Foi muito tempo disso, né, Ana? O Walter está falando aqui, temos que nos virar nos 30, com todas essas gerações. Eu também, a gente até conversou um pouco hoje à tarde sobre um outro projeto, né? E a gente falou dessa necessidade de a gente gerar nas pessoas o pertencimento através da cultura. Né? Porque se a gente fala que a gente quer todos dentro de uma companhia, a gente está falando que a gente quer todos de qualquer forma, em qualquer situação. Uhum. Então não interessa se é baby boomer, se é geração Z, a gente está falando de pertencimento e pessoas que se sentam felizes estando dentro desse espaço e a partir daí elas entregam e são mais felizes a partir disso. Perfeito. Eu percebo muito, como você sabe, eu trabalho com jovens também, e eu percebo muito essa necessidade de eu rotular, essa necessidade que o mercado tem de rotular pessoas. E aí você, novamente, você se perde na questão da diversidade e inclusão, porque não faz sentido. Se você quer, dentro da minha empresa, todos, para que eu vou ficar investindo tempo e entender de onde que esse cara veio, ou se ele tem 60 ou se ele tem 100 anos. Exato. Ele está agregando valor para a empresa. É isso aí. Então, hoje em relação ao mercado, como é que você percebe, tem essa questão que você trouxe, né, a necessidade dos rótulos, mas como é que as empresas, através desse entendimento, que eu acredito que tem a ver com muita consciência e estudo de que estudo da ciência, né? Porque consciência é isso, estudo de uma ciência. Como é que a gente pode, através dos nossos negócios, né? Através dos nossos relacionamentos, através das empresas, criarem ambientes com menos estereótipos? Porque a gente chega novamente nos estereótipos. Eu coloco alguém, eu preciso de 12, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tá, mas eu quero pessoas livres. Como é que funciona? Como é que você vê isso? Bom, também com base no nosso estudo, né? Quebrando essas barreiras da questão geracional. Então, o estudo desse ano ele vem exatamente em cima da sua fala, que é a força de trabalho pós-geracional. O que é a força de trabalho? Tem um termo cunhado pela uma estudiosa, uma pesquisadora chamada Gina Pell. Né? A Gina Pell, ela criou um termo, ela cunhou um termo chamado perenes. Então, ao invés de a gente falar os millennials, né, vamos falar dos perenes. O que são os perenes? O perene é a força de trabalho
independente dessa questão da caixinha, do limite do senso ali de geração, né? Os perenes são grupos de pessoas como eu, por exemplo, que passei dos 30, dos 40, vamos dizer assim, e meninos que estão agora entrando, de 20 anos, ou meninas, né, mais jovens, né, independentemente dos valores que eles tenham, etc e tal, ter a capacidade de realmente formar times, independente da questão da geração. A gente tem que passar, superar. Por isso que fala dessa questão da força de trabalho pós-geracional, né? Também nessa força de trabalho pós-geracional, a gente está considerando também a questão da diversidade, né? Da empresa ser mais diversa. Por que a empresa tem que ser mais diversa? Porque é moda? Não, cara pálida, porque você representa a sua marca, né? A sua marca como empresa, você vende para uma sociedade aí, e você não tem dentro da sua empresa a representação da sociedade. E aí vai muito além de cota, né? Não estamos falando de cota de PCD, agora, puxa, passei de 200 funcionários, eu tenho que criar 1% de PCD. Não é isso, é realmente, além de ter a diversidade, ter a questão da inclusão. Mas aí eu vou até parar de falar desse tema, que você que é especialista. Então, os perenes, né? Essa questão do nome perene é exatamente isso, passar, deixar para trás, e tudo que foi feito até agora, até como uma colega minha ontem estava falando também sobre essa pesquisa, tudo que foi feito até agora não era nada de errado, tá? Esse é um ponto, né, a se observar. Ninguém está falando que era errado, né? Mas assim, a evolução do mundo tem que afetar as organizações são parte importante nessa revolução do mundo, né? Então vamos deixar essa questão geracional e vamos partir para a questão de uma visão de uma força de trabalho mais ampla, né? Com muito mais capacidade. Hoje em dia, uma criança que nasce hoje, estudos dizem que ela tem uma vida, né? Não digo média, mas ela pode viver até 100 anos, e daí? Nós vamos ficar numa carreira ali de se aposentar ali aos 60 e daí? Acabou o mundo? Não, né? Então, eu, como nasci há pouco tempo, vou viver até os 700 anos. Isso é fato. Não, gente, mais coraçãozinho aí, tá muito, muito lento. Vai, vamos colocar mais coraçãozinho, porque o José merece. Vamos lá, mas tem uma questão, quando a gente fala de geracional, quando a gente fala da questão da diversidade e inclusão, que também foi uma das pesquisas que a Deloitte fez, da questão das tendências de mercado, né? O porquê que realmente a gente precisa fazer diversidade e inclusão. Tem uma questão de fazer o que é certo? Tem. Mas tem uma questão também das empresas não conseguirem se manter se não for dessa forma, devido a essa mudança tão rápida das coisas. Isso. Então, vamos ver se eu me lembro de todas, mas a primeira é só sobre o mercado, né? O mercado está ampliando. Então, a Índia, a África, vão ter aí, no mínimo, mais metade dos classes médias do mundo. Como é que vai ser essa parada, né? Quem vai comprar de você? Como é que vai ser essa compra? Depois também foi falado da questão dos talentos, né? Como é que você vai fazer para manter talentos dentro da sua companhia? E talentos que entreguem estejam felizes com as suas entregas e se sentindo pertencente ao espaço. O que mais que foi falado? Tem mais duas. Você lembra das outras duas? Eu lembro que é o mercado, que é a questão de talentos, questão da tecnologia, né? Então, o quanto a tecnologia influencia nesse processo, né? De que, cara, se você quiser ter mais inovação, você precisa ter mais mulheres pensando em inteligência artificial. Você precisa de mais mulheres programando. Se você quer trazer mais gente para dentro, você precisa ter essa noção de que não dá para só homens continuarem programando, porque nós vamos repetir as mesmas coisas. Isso. A questão da último é fundamental também, né? E o último, que eu não me lembro, mas acho que esses três já tá bom para a gente pensar e falar. E a gente percebe essa necessidade dessa transformação do nosso mindset, né? Porque quando a gente fala é o que eu falo, até ontem o racismo, até 30 anos atrás, primeiro a gente precisa levar em consideração que a gente só tem 500 anos de Brasil. Segundo, só 128 anos pós-abolição. E terceiro, só faz 30 anos que foi dito que racismo era crime. Então, quer dizer, a gente tem uma caminhada aí muito curta
mas que também precisa ser acelerado nesse processo de atender essas tendências que eu acabei de trazer e que a gente está discutindo, né? E como é que você percebe hoje que as empresas estão entendendo essa questão da diversidade e da inclusão e como esse material da Deloitte pode ajudar nesse entendimento de que você não está fazendo um favor, você só vai manter viva a sua companhia e principalmente o seu emprego, né? Esse tema, de novo, né, é um tema que, poxa, eu sempre acompanho o que você trabalha, posta e faz live, etc e tal. É um tema que eu tenho estudado aí de uns 3 anos para cá, né? E, assim, a diversidade e inclusão é um tema que, nos 10 anos da pesquisa da Deloitte, tem aparecido desde o começo, com nomes diferentes, sabe? Quando você fala, por exemplo, esse ano, por exemplo, de bem-estar, de well-being, né? Olha, tá uma moda todo mundo falar a questão do well-being, well-being e tal. Mas o que é o well-being, bem-estar? É só um programa no seu celular para você ouvir, por exemplo, uma meditação relaxante? Não, vai além disso, né? Além do bem-estar, é a questão da sua conexão e da sua contribuição valiosa dentro de uma empresa. Então, o ponto de vista da Deloitte em termos de diversidade e inclusão é, primeiro, nós temos que ter lideranças inclusivas. E aí, Ana, como eu falei do change management, né, desde muito tempo atrás, sempre nos projetos que nós tocamos em qualquer cliente, independente da profundidade da transformação que aquele projeto vai trazer para a empresa, para os seus colaboradores, a gente fala da importância fundamental da liderança. E não é diferente na questão da diversidade e inclusão, né? E tem até uma metodologia que a Deloitte tem, que são os 6 atributos, os 6 traços do líder inclusivo, comprometimento e assim por diante. São 6 Cs, né? Esse é outro tema também que depois eu posso compartilhar com você, né? E a partir desses 6 Cs, o primeiro passo é a alta liderança ser habilitada para entender o que é liderança, inclusive. Porque a gente está falando, né? Nós dois temos uma conexão aí, coincidente ou não, né, de destino com a Empodera e com você mesmo e com outros colegas, né? A gente sempre fala que quem está no topo das organizações ainda são homens, né? A maioria, brancos, classe média, né? Pessoas que estão naquele mundo ainda do comando e controle, né? E o lado que eu falo, eu já fiz uma live inclusive sobre isso, não vamos brigar com esse pessoal, vamos trazê-lo para um entendimento. O branco ali, porque tem uma questão também da questão racial, né? O branco, só tem branco ali, tem que colocar preto. Não, mas peraí, por que não tem branco, né? Então a primeira coisa é a liderança. Você capacitar esses líderes para entender que o mundo hoje é outro, né? Mas também tem que entender que ele é cheio de medos. Ele não sabe o que é um preto, ele não sabe o que é uma favela, nunca pisou num bairro da Zona Leste como nós dois nascemos, ele não sabe o que é um monte de coisas ali. Lidar, por exemplo, com a questão do LGBTQIA+, com, né, toda essa complexidade que a gente está hoje. Então a primeira coisa é capacitar esse pessoal de liderança. Porque a gente entende, na Deloitte a gente entende piamente e por experiência, que se você não faz esse trabalho de tone of the top, sabe, assim, né? O trabalho de média gerência para baixo não vai funcionar, porque o cara média gerência ele vai atender o que o chefe dele falou. Se o chefe dele não falou que, esse projeto aqui de diversidade e inclusão é fundamental e está no seu bônus, né? E está no seu desempenho, na sua avaliação, não vai rolar. Ninguém vai fazer porque é bonzinho, o George Floyd, aquele menino, tá, não é por aí, né? Nós temos que trazer para uma questão organizacional. E aí tem toda a reflexão, né, do quê? De todo esse time trabalhando depois como modelos, né? O líder tem que ser modelo. E quando eu falo líder, é um líder maior mesmo, né? Na Deloitte, por exemplo, a gente está trabalhando essa questão lá dentro, né? Eu sou o co-líder desse pilar racial lá dentro do programa All-In, né? Que é um programa global da Deloitte. E o presidente está falando isso lá, né? Da Deloitte inteiro, né? Não só da consultoria, da organização Deloitte, que isso é uma prioridade. Está dentro dos nossos valores, tá dentro. Então, assim, cria um clima muito bacana.
Né? Eu quando entrei na Deloitte, eu vou falar muito sinceramente, eu olhava e falava, cara, eu não me reconheço aqui, né? Olha só, não tem um preto aqui, não tem alguém, não tem ninguém que, que acordava 4h30 da manhã, pegava trem e tal. Um pessoal, não, uma vez um colega meu até falou, não, mas eu já dei de trem, Zé. Eu falei, é mesmo, onde? Não, em Paris, quando eu morei em Paris, eu pegava o metrô todo dia. Tá? Eu falei, pô, cara, peraí. Né? Então, mas hoje você vê uma empresa, né, muito preocupada com essa questão e as coisas nesses 12 anos mudaram muito, 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 muito. Então a receita não existe, mas a certeza é que se você não começa pela alta liderança, estou dando o caso da Deloitte, né, da transformação cultural que a gente está passando agora muito forte. Né? Então lá tem Comitê das Mulheres, Great Place to Work, já ganhou, né? Comitê da questão dos PCDs, até dos geeks, de geeks, né? De nerds, né? Perdão, né? De nerds, LGBTQIA+, um grupo super forte, né? Esse do racial, os PCDs, né? Para gerar carreira também, não só incluir só por incluir, né? E ter diversidade só por diversidade. Então eu diria assim, que os líderes têm que tocar isso, sabe? E a gente também entender que o líder tem medo também de ser desafiado, né? Ele sempre põe aquela coisa do, não, eu estou certo, eu mando, você obedece e tal, né? Então, igual professor, né? Oi? Igual professor, na sua época, na minha não. Na sua época. Quem questionava professor? Quem que o quê? Desculpa. Quem questionava professor? Ah, ninguém. A gente não questionava professor, ele era sumidade. E aí, quando você fala dessa questão, eu, embora seja otimista, né, porque de quando minha mãe começou para hoje, minha mãe fazia diversidade e inclusão, que na realidade não, né, naquela época não era diversidade e inclusão, era combate à discriminação racial, então quer dizer, a gente vai vendo que vai transformando, mas a gente tem essa questão muito, muito, muito clara, que acho que precisa ficar latente, é que as empresas não vão conseguir fazer, e é o que eu vejo, fazer diversidade por fazer diversidade. Infelizmente, vai ter que sim tirar do bolsinho da média liderança, porque por mais que o presidente faça, ele passa a informação, mas muitos também se fazem os alheios, né? Então, essa questão de colocar a bonificação ou tirar a bonificação, se você não conseguir manter um profissional, seja ele LGBTQI, seja ele negro, seja ele mulher, faz toda a diferença para essa mudança de mindset, porque isso é o ser humano. A gente só faz algo se a gente perde com isso, né? Então, assim, infelizmente, eu, estudando e olhando essa questão real da nossa comunidade brasileira, né? Principalmente quando a gente fala de recursos humanos. Nós estamos tão pautados, José, na perda, tão pautados na escassez, que a gente não consegue entender que diversidade e inclusão traz benefícios. Isso. Diversidade e inclusão traz grana. Haja visto o que aconteceu com a Natura. Né? Mas está muito longe, como você trouxe, está muito longe da realidade da maioria, conseguir compreender um público que você não se relacionou, que você nunca viu, sempre foram todos iguais você, como é que eu vou? É lógico que tem uma questão da consciência, da sensibilização, mas também precisa existir uma responsabilidade da pessoa em entender que ela tem que se adaptar, que ela tem que aprender. Senão vai demorar muito mais que 500 anos, que é o que eu penso que pode ser o mínimo de tempo. Sem dúvida. Hoje, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está, demora 130 anos para a gente ter inclusão de negros, né, em grupo executivo, mulheres em cargos de liderança, assim por diante. Né? PCD, então, nem se fala. Né? A lei já existe há tanto tempo, mas a maioria ainda não está elegível por várias razões ainda, né? A questão de programas de PCD, né? Então, assim, é transformação. O mundo, ele vive em transformação constante, né? Mas o que está acontecendo agora, e você tocou um ponto fundamental, assim, não pode ser, as empresas não podem pensar em implementar um programa de diversidade e inclusão só porque estão falando que é importante. Só porque tem um monte de palestrantes como nós, um monte de profissionais que estão falando na mídia, estão jogando no LinkedIn, etc. e tal. Porque tem pessoas que estão dando... Não.
a cadeia produtiva dessa empresa, né, se eu sou fornecedor da sua empresa, algum momento você vai me questionar sobre o meu programa de diversidade e inclusão. Grandes investidores estão já fazendo isso. Tipo, eu não invisto em empresa que não tenha um programa de diversidade e inclusão instalado e funcionando de direito. Pelo lado interno, não adianta também a gente sair com um monte de herói, bota a fita de Rambo. Rambo é antigo, hein? Desculpa aí, né? Quem tá ouvindo, né? Mas agora pode buscar na internet. Agora tem o pai Google. Bota a fita de herói, de Rambo, né? Sai, né? Não, eu vou desbravar isso dentro da minha empresa e tal. Se a alta direção também não fala assim, ó, peraí, tem um budget aqui reservado para isso, né? Porque não adianta a gente ficar, sabe, um monte de gente com muito boa vontade e que eu estou me esfolando até meia-noite e meia para fazer um PowerPoint que eu tenho que mostrar amanhã no grupo e tal, sabe? Então tem que realmente ser tratado como uma área de negócio. O Chief Diversity Officer, sei lá, se já existe esse termo CDO aí, ele tem que sentar do lado do CEO ali, ó, né? Todas as principais políticas e subsistemas de recursos humanos têm que ser transformados, né? Poxa, você falou da questão racial, né? Você vê essa juíza que determinou que um rapaz negro, tudo bem, ele é ladrão, etc e tal, mas falou, por conta da sua raça, eu estou concluindo que você realmente é um bandido e tal. Olha a transformação que a gente precisa nesse país, principalmente. É, né? Disso que eu falo. Não é verdade, cara? Poxa, peraí. E a gente vai sair de peito aberto e sem nenhuma retaguarda estrutural, realmente falar, olha, precisa realmente isso ser mudado. O professor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, né? Eu acho que você conhece também, né? É uma pessoa que eu respeito muito. Ele está trabalhando muito no movimento AR, né? Para acabar com esses protocolos de shopping, de cara colocando o joelho no pescoço do rapaz, que não era ladrão. Se fosse ladrão, já estaria questionável demais, né? E o rapaz com uma nota fiscal, com o relógio dele foi trocado ao pai dele, levou uma pescoçada lá, entendeu? E o cara ainda falou, não é... E apanhou bem. Não é por causa da cor dele, não. É um branco que estava ali, o cara ia fazer aquilo, não ia, né? Então, assim, o mundo está evoluindo. Eu acredito muito nessa evolução. No Brasil, a gente tem muito ainda que evoluir, né, Ana? A gente sabe disso, né? E as organizações e as empresas sociais têm esse papel fundamental de mostrar para a sociedade, porque do governo a gente não pode esperar muito, né? Nem da tecnologia, nem da questão social, não, e isso não é só no Brasil, gente. Essa pesquisa da Deloitte já há bastante tempo fala isso. As pessoas cada vez menos acreditam que os governos vão fazer as diferenças, né? Então as empresas têm esse papel fundamental de mostrar para a sociedade que ela é um ambiente inclusivo, está ganhando receita, mais receita ainda, né? A McKinsey fala, né? A McKinsey, a grande empresa de estratégia, de consultoria, fala que, sabe, 37% a mais, né, de questão de lucratividade, de receita, se você tem uma empresa com um ambiente inclusivo, né? Sim, e esse é o processo, né? Esse processo é o que eu falo. Existe um processo da mudança de mindset, mas também existe essa necessidade de a gente se desapegar da escassez, né? Nós estamos tão programados na escassez e que eu dependo de alguém para que as coisas aconteçam, que eu não consigo tomar decisões rápidas, né? E este momento requer que a gente seja mais ágil nas nossas decisões. Requer que a gente assuma, sim, o risco. Porque é o que eu digo. Se você existe, sim, um desafio em trazer mais negros para a companhia, mais mulheres, mais LGBTQIs. Porque você vai ter que preparar essas pessoas. Essas pessoas não vão estar prontas. E você vai ter que ter um tempo de organização, de entendimento dessas pessoas para que elas possam entregar o máximo dela dentro das companhias, né? E o desafio é esse, eu quero pronto, eu quero que venha arrasando, eu quero que resolva tudo, mas assim, existe uma responsabilidade que eu acredito que é das grandes companhias, que é isso,
elas são o reflexo de uma sociedade. Sem então, dúvida. Se eu trago mais pretos para dentro da instituição, se eu trago mais mulheres, então tem muitas empresas hoje focando muito em mulheres, mas eu sugiro que foquem em mulheres com diversidade, Sim. Que faz a diferença para o mercado, né? Então, o governo, ele está lá, o governo, na realidade, é um regulamentador. Nós é que damos um poder para ele que não é necessário. Né? Então a gente bota, dá um poder para esse governo, mas a gente esquece de regulamentar, porque é isso que o governo é. O governo, ele é responsável por fazer as mediações entre a economia, entre tecnologia, entre responsabilidade social, desenvolvimento humano, e a gente dá para o governo o direito de dizer para a gente até onde a gente vai chegar enquanto profissional, o direito de dizer o quanto ele pode ou não tirar de mim, enquanto mulher preta, que ganho R$1.000, e cobrar a mesma coisa de um empresário que ganha bilhões. Né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade enquanto sociedade, mas eu acredito que as empresas muito maior, que é de refletir o que está aqui fora. Enquanto a gente não conseguir compreender isso, enquanto ser humano, enquanto empresa, enquanto consultores que também fazemos parte desse processo, continuamos repetindo esse processo escravocrata desde sempre, vai ficar muito difícil das coisas modificarem. Né? Porque aí qual que é o poder de decisão se são os mesmos tomando as mesmas decisões, das mesmas formas e querendo resultados diferentes? Sem dúvida. Como? Sem dúvida. E assim, e até pela velocidade das coisas, o governo e o governo, vamos falar do Brasil, né? Nós estamos aqui, nós somos brasileiros, principalmente o governo brasileiro, a velocidade das mudanças ele não acompanha, né? A estrutura é um elefante, é um gigante, né? Super inflado, inchado, né? Que não consegue acompanhar o que a tecnologia proporciona de novidades, né? Então a gente tem empreendedores, e empreendedor aí quando fala não é aquele cara que vai para o MIT, não, estou falando da sua mãe, ou mesmo da minha mãe quando voltava do trabalho, trazia um saco de suspiro para a gente vender em casa para gerar uma graninha a mais, etc e tal, né? O Brasil tem também empresários, né, excelentes, né, tem grupos aí de empresários, vamos olhar o lado bom, né, e essas pessoas todas estão assim, ó, governo, para de atrapalhar, porque é o mundo que a gente tem aqui, ó, olha o futuro que a gente já deveria estar usufruindo, né, Ana, eu sou do tempo, em 1970, 71, quando eu era menino, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil, a Coreia do Sul era um bando de gente pobre, miserável. Olha o que a Coreia do Sul é hoje, né? Por quê? E agora, o que eu acho pior em falando de governo hoje, por exemplo, eu me lembro muito bem que em 1973, quando nós estávamos no auge do milagre econômico brasileiro, né, aquela questão toda, e realmente paradoxalmente teve um crescimento muito grande do país naquela época, e teve mesmo, né? Às custas de que a gente até hoje discute, mas teve, né? Mas naquela época nós tínhamos o bipartidarismo, a Arena e o MDB, era briga, era os militares contra, né, os civis, etc. Tal, democracia, ditadura, mata gente e tal. Mas quando ia falar de um tema nacional, um tema de relevância para o país, tinha alguns consensos. Tinha consenso, né? Fala, não, peraí, a gente precisa fazer um movimento brasileiro de alfabetização, o Mobral, porque nós temos, a grande maioria da população brasileira não sabe ler e escrever. Tudo bem, só que o Mobral acabou e gerou um monte de analfabeto funcional, que sabia escrever o nome, mas não sabia pensar em nada, né? Então, os livros que a gente tem, né? Se falar então dos livros de história, pelo amor de Deus, né? O que a gente aprendeu sobre escravidão? Né? Ah, a Princesa Isabel maravilhosa, né? Até os sambas enredos falando, né? A Princesa Isabel, tal, que nada, cara, aquilo tudo foi um grande engodo, e até hoje nós estamos pagando por isso. Então, voltando a falar do governo, né? Os governos do mundo inteiro, eles não têm realmente atendido o que a sociedade precisa. Por isso que as empresas e a sociedade em geral têm que se organizar, né? E dentro das organizações, aí falando da questão do RH,
né? E o memorando para o RH que eu falei, que é o tema também, que é o último capítulo das tendências, fala assim, olha, e aí o RH, né? Na próxima década, o RH vai ter a oportunidade de abraçar tudo isso. Sair daquela coisa de começar a pensar se é estratégico, não é estratégico, se é estratégico, não é estratégico. É sim, há muito tempo. E algumas Mesmo porque o RH não consegue tomar essa decisão, né? Então, você vai sempre na onda. Então, mas esse é o ponto, O RH, ele realmente precisa se reinventar, já está na hora já passou da hora, de se reinventar, né? Ter um papel expandido, o RH ser o facilitador de uma organização, ser o facilitador interno e externo também. Né? Não só interno, as políticas, as coisas, aquela coisa, né, treinamento, não, é visão, né? É visão de pessoas, é visão de negócios, né? Então o memorando para o RH, o recado para o RH, né, a boa notícia é que 65% dos entrevistados acham que o RH já está fazendo algum progresso nessa década, né, nessa última década, né? Mas os esforços estão começando a dar alguns frutos, né? As grandes empresas a gente vê aí uns movimentos bons nesse aspecto, né? Mas assim, tem aqui um dado, inclusive, que apenas 26% não confiam na capacidade, ainda 26% não confiam na capacidade do RH de fazer as alterações necessárias. Porque é o que você falou, o RH volta sempre para aquela caixinha do departamento pessoal, fazer recrutamento, seleção, aí fez o onboard da pessoa, aí, né, toda o bem-vindo ali, a questão da entrada, os treinamentos, a avaliação de desempenho, não sei o que lá, salário. E uma coisa que eu falo, né, que a gente precisa repensar, o RH ainda continua com práticas escravocratas. Ele ainda continua contratando uma mulher preta para fazer a mesma coisa e ganhar 70% menos. Então, assim, qual que é a lógica? As políticas então, assim, vão mudar todas. Cara, você não questiona, tá errado. Se você tem uma política que tem que pagar todos iguais, como é que você, como RH, como recrutador, aceite que pague menos para uma mulher preta, para um deficiente, para uma mulher dentro dessa instituição? Então... Tem coisas que eu digo muito isso, a questão da responsabilidade do RH em não permitir a repetição de injustiças, de não repetir esse pensamento, esse sentimento escravocrata de que os outros diferentes de mim não são confiáveis e logo eles não merecem ganhar um valor certo. Então, é a quebra de todos os paradigmas que tem ainda hoje, né? E assim, se o RH não fizer, né, muito provavelmente o pessoal que é de negócio vai começar a mexer com essas coisas, né? E já está acontecendo. E aí, só para terminar, esse é o RH exponencial que eles falam, ou seja, sair dessa caixa, quebrar essa estrutura que hoje existe, né? A começar pela questão da atração de pessoas, de talentos. Né? Como você bem falou. E aí, entendeu? Aquelas e eles reclamam. Se é um cargo para um homem ou para uma mulher, não interessa. É um cargo independente de quem, se é homem ou mulher. Tem aqueles processos de seleção blind, né? Blind, cegos, né? Que não tem nem nome ali, nem foto, etc e tal, né? Enfim, assim, tem o ponto do memorando, do recado para o RH é esse, né? Ou seja, olha, o RH tem a grande oportunidade de realmente ser o interlocutor como RH exponencial, né, dessas mudanças todas que as organizações vão passar. E se não fizer, isso é uma visão minha enquanto consultora, enquanto empreendedora, vai virar só pegador de currículo. Vai continuar a função. Porque vão tirar esse poder. Exato. Né? Vão tirar esse poder de tomada de decisão. Exato. Vão tirar esse poder de escrever qual profissão, né? do descritivo. Vai perder esse poder, vai ser simplesmente mais um lugar burocrático para a pessoa passar. Só bater o carimbinho na carteira. E se existir no futuro, né? Porque você vê assim, 45% dos respondentes da pesquisa da delegação não é RH, né? Então esse tema não é um tema só do RH, mas o RH é fundamental para abrir os olhos e para se transformar a partir de agora, né? Sim. Certeza. Gente, eu quero agradecer vocês porque acompanharam a mim e o meu mentor, foi ótimo.
Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que fala sobre vários assuntos, amo tendências, amo capital humano, afinal eu trabalho com isso. Vou viver até os 700 anos para poder ver todas essas tendências acontecerem. E você tem aí, mestre, 2 minutinhos para dar o seu recado final para que a gente feche a nossa live. Primeiro agradecer novamente, né, Ana? Você também é minha mentora, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando aí da questão de ser minha coach aí, em assuntos de carreira também, né? E sucesso, né? Eu refleti muito sobre o que a gente falou lá 2, 3 anos atrás, né? Acho que é por isso que eu realmente fiz uma transformação, inclusive na minha carreira atualmente, né? E assim, muito feliz com esse momento atual, e eu tenho certeza que a gente pode falar muito mais no futuro aí. E me colocar à disposição de você e de todo mundo que está aí, para conversar mais. A gente só deu uma pincelada aqui em alguns temas dessa pesquisa, né? Colocar a pesquisa à disposição e fazer lives aí com quem quiser, né? Da sua comunidade, da sua rede de pessoas, né? E dizer assim, vamos que vamos, né? Muita calma nessa hora, eu desejo que todo mundo esteja bem, continue bem, e a gente vai passar por esse período terrível, assombroso que a gente está vivendo, e temos que sair desse período melhor que a gente entrou, né? Eu desejo isso para todo mundo. Eu também. Muito obrigada a todos e todas que participaram. Eu vou pensar aqui para ver se a gente faz pelo menos uma live de 15 em 15 dias falando sobre isso. Eu acredito que é uma informação extremamente importante, até para que a gente possa virar chave, para que a gente possa entender o quanto o indivíduo é extremamente importante para essa nova realidade e para trazer consciência nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nos seus relacionamentos como um todo. Ótimo. Tchau, até a próxima live, sábado, às 13 horas, obrigado, com a Cacá, ancestralidade meu Deus, esqueci, liderança, autoliderança. Cacá, super Cacá. Legal, um abraço. Tchau, querido, obrigada. Tchau, boa noite.